Olá, eu me chamo Estela Gonçalves e atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Este é meu primeiro ano no mestrado, mas que infelizmente foi interrompido por conta da pandemia do coronavírus. E este vídeo é para a disciplina de Colonialidade, Gênero e Raça, que foi ministrado pela professora Fernanda Tomás no segundo semestre de 2019. Quando eu fiz essa disciplina, eu ainda estava tentando o processo seletivo de mestrado, então eu a fiz como disciplina isolada. E a proposta da Fernanda foi que gravássemos um vídeo articulando as discussões que nós realizamos ao longo da disciplina com o nosso tema de pesquisa. O tema que eu levei para o mestrado foram as masculinidades negras e suas interseccionalidades, a partir da observação do sujeito no seu tempo histórico, nesse caso, o tempo presente. Como que eu cheguei nesse tema? No ano passado, enquanto eu fazia observação para a escrita da minha monografia e licenciatura de História, eu pude perceber certos problemas que foram decorrentes dessa observação e também que vieram à tona com as metodologias que eu apliquei para a pesquisa daquela época. Quais foram os problemas que eu constatei? Que quando certos meninos negros iam responder algumas das minhas perguntas, eles não se reconheciam, primeiro, enquanto negros, e esses alunos também apresentaram dificuldade em se reconhecerem enquanto pertencentes a uma dada classe social. Isto principalmente devido ao racismo estrutural que impera em nossa sociedade e também por conta das raízes coloniais, que são as heranças deixadas pelo colonialismo. Mas espera aí, onde que estão essas raízes coloniais? Segundo Grada Quilomba, que foi uma das teóricas que nós estudamos ao longo da disciplina, essas raízes coloniais, elas se manifestam nos vários e nas várias estruturas da sociedade, em que a linguagem é uma delas. Então, a linguagem, o modo que nós designamos, o modo com que nós nos referimos ao outro, principalmente, é uma das nossas heranças coloniais. Por exemplo, nós falamos português. Então, essa já é uma herança colonial, essa já é uma raiz colonial que tem como principal característica subalternizar certas raças. Nesse caso, subalternizar a raça negra e também subalternizar o gênero feminino, porque em nossa língua, o gênero universal na língua portuguesa é o gênero masculino. Então, entretanto, a concepção desse gênero universal masculino, ela é específica. Ela diz respeito à construção de um homem branco, hétero e cis, que representa todas as benesses do que é ser bom, do que é ser belo, do que é forte, do que é ser exemplar. E onde a masculinidade negra ela tem a ver com isso? Ela é exatamente o oposto do que é representada pelo homem branco. E é o que também Frantz Fanon, um outro teórico que estudamos ao longo dessa disciplina, ele nos traz. A concepção criada pelo colonialismo de construção do sujeito e de concepção desse sujeito, ela foi totalmente estruturada, de modo que faça com que a psique desses sujeitos negros seja construída de forma com que acredite que ele sempre vai estar em oposição ao homem branco, ao homem belo, ao homem universal. Então, a construção dessa masculinidade negra, ela sempre vai se dar, infelizmente, através da relação do eu e do outro, em que o eu, ele é magnânimo, em que o eu, ele é benéfico e no caso, os homens negros sempre vão ser os outros, sempre vão ser aqueles que vão carregar todas as concepções ruins do que a concepção de raça já traz e também do que a construção em prol do gênero masculino, nesse caso do gênero masculino dos homens negros, já é dada. Logo, essa disciplina me desafiou a pensar de que modo se dá as construções das masculinidades negras e as interseccionalidades que a perpassam desses sujeitos também dentro de uma sociedade que tem por base as raízes e heranças coloniais, além de ter o racismo como estrutura.
Então, também, de acordo com Aníbal Quijano, outro intelectual que estudamos ao longo dessa disciplina, ele nos diz que a América Latina ela foi constituída sobre pilares de dominação e de privilégios em relação à raça, fazendo com que indivíduos que se encontram na nossa sociedade fossem racializados e estivessem sob uma estrutura de poder e dominação. Então, está sendo um desafio muito bom pensar de que modo essas masculinidades, elas são construídas e como que o colonialismo também está presente nas relações de sociabilidade e também dentro do espaço escolar. Porque são espaços em que imperam poder, são espaços em que imperam memórias. Então, lidar com essas concepções de colonialismo, de gênero e também de raça é pensar a nossa sociedade, é pensar de que modo as nossas relações foram e ainda são estabelecidas e de modo mais profundo como que as crianças dessa geração estão absorvendo isso para si e estão construindo também. Como que isso está introjetado dentro de sua psique e dentro de onde se encontra estabelecida e pertencente a uma dada sociedade.